Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este vídeo aqui é especial para você que é empreendedor, para você que é professor. É uma conversa com a minha esposa aqui sobre um tema muito simples, um tema que eu nem falei para ela, exatamente para ver a reação dela. O título é o seguinte: o poder das escolhas. Você fez uma boa escolha? Você reclama do seu resultado? Pois é, muita gente acaba só reclamando, mas na hora de fazer a escolha foi o responsável. Aliás, ele quis fazer uma coisa e depois não se tornou responsável. Como que é isso, Cláudia? Poder das escolhas. Todos nós temos o poder da escolha. Desde quando? Desde sempre. Pois é. Tem aluno que não entende isso, por exemplo. Desde sempre. As escolhas, elas são, né, claro, quem pensa mais acaba escolhendo de forma mais sábia, né? Quem é muito que age sem pensar, muitas vezes vai fazer escolhas bem difíceis que vão afetar todo o teu futuro até. Pois é, mas eu quero te falar uma coisa. Essa questão de futuro, essa questão de presente, tem muita gente que se escora em problemas do passado, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, só para tu entender. Vamos dizer que tem pessoas que estão assistindo aqui que são adotados. Descobriram depois que eram adotados. Então, a vida deles parou porque eles descobriram isso. Foi uma escolha? O que aconteceu agora? Então, na verdade, né, no caso, se a criança descobre, né, quando é criança ou adolescente, aí ele vai poder também ver o que é melhor para ele. O que aconteceu de a família que deixou, né, que abandonou, essa família também fez uma escolha. Sim. E aí vai depender dessa pessoa, né, dessa criança, de pensar o seguinte: a família que me adotou é quem eu tenho que ser grato, né? De alguma forma eu tenho que ser grato àquela pessoa que está comigo ali me cuidando. Depois que se torna adulto, geralmente a pessoa, às vezes, ela tem a tendência a querer saber também quem são os pais biológicos, né? E isso eu acho que quase 100% das pessoas são assim. Elas querem saber. De qualquer forma, você tem o direito de escolha. Você vai escolher ser vítima sempre eu fui adotado, então eu vou pegar, eu vou fazer tudo errado porque eu fui abandonado. Ou você vai pegar e vai pensar o seguinte: espera lá, essa escolha de ter me deixado foi deles. Eu não farei isso quando eu tiver a minha família. Aí já vem, né, uma certa evolução já. Sim. Porque o que você passou não pode ser transferido para os teus. Então, quando a gente pensa em poder da escolha, vamos começar a pensar que isso é desde o momento que você se conhece por gente, né? Que você começa a entender que toda a sua escolha vai ter consequências. Então, por exemplo, se eu descubro que eu sou adotado e simplesmente... Eu não estou falando que isso é fácil, tá, pessoal? Estou falando aqui, dando um exemplo para você. Eu estou falando que assim, eu descubro que eu sou adotado e aí simplesmente decido que nada mais funciona, que na verdade eu não quero isso para minha vida, que tudo é ruim, que começa a culpar as pessoas que me abandonaram. Isso, na verdade, não vai trazer nenhum benefício para mim. Vai te trazer doença, na verdade. Doença. Uhum. Então, eu tenho que, na verdade, escolher sempre o melhor caminho para mim. E esse caminho, muitas vezes, é preciso percepção, tá? Porque a Cláudia conta uma história aqui, que é, por exemplo, daqueles gêmeos. Pode contar, Cláudia. Então, a história dos gêmeos é mais ou menos isso, né? É claro que eles viviam dentro de um lar de pais biológicos, né? Mas os gêmeos foram crescendo, o pai sempre batendo na mãe, brigando, sempre aquela confusão dentro do lar, e o pai era um bêbado, né? Era um viciado em bebida alcoólica. Os filhos cresceram, um estudou e foi ser advogado, e o outro se tornou o próprio pai. E aí ele, né, cada um dizia o seguinte, né? O gêmeo que se tornou o pai, ele dizia: sou assim porque puxei meu pai. Meu pai era assim. Meu pai era assim, então eu sou assim. O outro simplesmente disse: eu sou hoje um advogado bem-sucedido porque eu não quis ter a mesma vida do meu pai. Sim. Então, questão de escolhas. E assim, ó, o importante dessa questão de escolhas que a gente está falando aqui nesse vídeo aqui é que a sua escolha, ela não transforma só você. Uma boa escolha não transforma só você. Transforma, por exemplo, toda uma situação, transforma, por exemplo, toda o seu local, o seu bairro. Tem até a história lá do vestido, qual era a coisa? Azul? Vestido azul. Conhece a história, não? Vestido azul.
É exatamente isso, tá? É a questão assim de você, por exemplo, né, a história conta que o pai olhou para a filha e achou que a filha merecia, por ela ser bonita, merecia ter um vestido mais bonito e comprou um vestido azul, tá? Ela chegou em casa, parece que o vestido era tão bonito que a casa parece que não combinava com o vestido. Ele melhorou a casa, certo? Quando ela era para a escola, o carro não era tão bom, o vestido era muito bonito, ele melhorou o carro. E isso foi contagiando todo mundo no bairro. Daqui a pouco o vizinho também melhorou a casa, melhorou a roupa dos filhos. É uma história que, na verdade, ilustra, na verdade, que se você toma uma ação, essa ação, se ela for realmente assim, trazer prazer, trazer, na verdade, uma demonstração de superação, você sempre vai afetar mais pessoas ao redor. Quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui com a Cláudia sobre a questão do poder das escolhas, é porque todo momento a gente faz escolhas. Se a gente vai comer isso, vai comer aquilo, se a gente vai vestir isso, vai vestir aquilo. E tudo isso, de alguma forma, reflete. Sim. Toda escolha, ela vai ter realmente uma consequência, né? Seja ela boa ou seja ela ruim. Então, as escolhas, elas têm que ser sempre bem pensadas. E eu vou levar, por exemplo, professor, tá? A gente trabalha com professor também, já trabalha com professor. Então, assim, imagina, se o professor vai botar uma roupa qualquer, isso reflete na maneira que o aluno vai ver ele. Sim. Tá? Se, por exemplo, o professor não liga muito para a aparência, vai de qualquer jeito, isso reflete, até mesmo na aula que ele vai dar, tá? Como os alunos vão querer assistir a aula dele, atenção para ele. Sim. Então, tudo isso, pessoal, toda essa questão de poder de decisão, ele está agora. Por exemplo, você que é empresário, você que fazia negócio no YouTube, você que, na verdade, anuncia, você que trabalha na internet, marketing, o que seja. Por exemplo, se você fez uma escolha, mas não cuidou dessa escolha, provavelmente hoje você vive uma situação ruim ou boa, porque é reflexo daquela escolha que você fez. Sim. Um exemplo bem prático aqui, tem muita gente que entra em contato comigo me perguntando se eu não estou mais no YouTube. Bom, eu estou no YouTube, só que estou fazendo outra coisa. Eu não, vamos dizer assim, eu não me adequava mais a essa questão do YouTube com muitas mudanças, a questão de sabe, produzir vídeos fantasiosos para pessoas. Não é nunca foi, né? Meu ponto de vista nunca foi aquela questão assim de dizer, para mim ganhar 1000 views, ter que falar que ganhando 50 mil em 1 hora, não faz meu perfil. Então, na verdade, mudei. Hoje trabalho como terapeuta, né? Dou aula que eu gosto, tenho outros produtos, anuncio, faço coisas que tem mais a ver com a forma de viver que eu gosto, tá? Isso é o quê? Isso é escolha. Escolha. E é importante que você saiba disso. Porque muitas vezes a sua escolha, tem muitas pessoas que escolhem dinheiro. Escolhem dinheiro e aí depois fica reclamando. Tá, mas eu não sou feliz. Porque até na escolha do dinheiro a pessoa também tem que colocar alguns ingredientes, né? Pois é. E tem gente que é professor e fica reclamando que não tem dinheiro. A questão de ser professor, porque no Brasil nós sabemos, né, qual é o salário base aí dos professores. Alguns estados até ainda nem chegaram, né, a um valor aí adequado. Sabemos que é precário, as salas precárias, as situações, né, muitas escolas nesse calor não tem um ar-condicionado, a criança está ali com calor, o ventilador faz um barulho insuportável, tem toda, né, a gente sabe como é que funciona essa situação. Mas quando você faz essa escolha de ser professor, você está fazendo além, não está fazendo pelo dinheiro, porque pelo dinheiro realmente a gente sabe como é que é. Sim. Então, se você quiser pelo menos ter a satisfação de ser um bom professor, né, de ser um professor inesquecível, de ser um professor realmente que vai ficar na lembrança, né, dos seus alunos, você não pode estar pensando realmente dessa forma. Sim. Né? Eu vou ficar rico como sendo professor. Pode. Também não vou dizer que não. Não. Também não vou dizer que não, porque você pode ser um professor sim e pode vir a ser rico, porque você vai, sei lá, vai fazer projetos, vai vender teus planos de aula. Hoje já tem professores vendendo os planos de aula, que mudou, né? Agora tem tudo uma nomenclatura ali. Tem gente já vendendo os planos de aula. Tem professores que dão aulas nas faculdades, nas universidades. Sim. Então, sim, não podemos dizer que não. Mas isso tudo é o quê? Escolha. Você quer continuar sendo um professor de escola pública? Você vai querer ser um professor de escola federal? Sim. Porque também tem os níveis, né, do municipal, do estadual e do federal. Então, tudo isso é uma escolha.
Mas uma das questões que eu mais penso que deve ser assim analisada aqui, pessoal, e que você deve analisar na sua vida é o seguinte, tá? É a questão da responsabilidade com a sua escolha. Certa ou errada, seja responsável. Porque tem muitas pessoas que muitas vezes se escondem dizendo que não era o que queria. Tá, e por que fez então? Porque outra pessoa indicou? E aí você está lidando com vidas, né? Sim. Então, assim, se você quis ser professor, ok, seja responsável. Talvez em algum momento você não queira mais ser, mas enquanto você for, você tem que se dedicar a ser o melhor. De repente você queria que a sua empresa, de repente, desse um salto maior. Você tomou atitude para isso? Não tomou? Você tem que pensar o que você pode fazer, as escolhas que você está fazendo. Porque tudo o que acontece na nossa vida é reflexo disso, o momento todo. E sempre, né? O tempo todo estamos fazendo escolhas, então não tem muito como fugir disso, né? É uma situação que a gente tem que realmente sempre ter sabedoria. Para terminar, tem gente que diz que o casamento é uma desgraça. Foi sua escolha? Foi uma escolha também. Pois é, porque assim, ó, em tudo você escolheu. Se a pessoa que você escolheu só por um lado, porque assim, ó, relacionamento é que nem negócio. Você tem que observar tudo à sua volta para fazer essa escolha, porque é uma escolha séria. Você vai dividir uma vida com essa pessoa. Eu li uma frase interessante essa semana, que eu achei interessante, tá? Porque faz todo sentido. A frase dizia que muitas pessoas não enxergam que o divórcio já está lá no namoro. Pois é. É bem isso. Tá? Já tinha algo ali que tava dando sinais para ela de que não ia dar certo, e a pessoa assim mesma ela insistiu. Então o divórcio já estava lá no namoro, já não estava bom, né, naquela situação ali, mas ela pensou que ela ia conseguir mudar a outra pessoa. Né? Que isso é uma coisa muito normal, principalmente entre jovens, né? De achar que consegue mudar alguém. Ninguém muda ninguém, as pessoas só mudam por si mesmas, né? Isso. Então isso é muito importante, você não pode pensar que nessas tuas escolhas você consegue mudar pessoas. As pessoas mudam porque querem, porque elas sentem a necessidade de mudar, porque elas percebem que precisa mudar, porque ela precisa evoluir. Caso contrário, ela vai ser sempre medíocre, sempre grosseira, sempre realmente uma pessoa às vezes ingrata. Então, quer dizer, não tem como mudar às vezes pessoas que não querem realmente ser diferentes. Com certeza. Bom, para fechar esse vídeo aqui é bem simples, tá? A gente sempre fez boas escolhas ou más escolhas, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui nos comentários, tá? Aquela escolha que você acredita ter sido boa e uma ruim, tá? Faz sempre aí um balanço para ver o que você fez de bom e ruim, que isso é importante. Então coloca nos comentários aqui que a gente vai ler e vai te responder, tá certo? E tem um porém. Fala. Mesmo das escolhas erradas, você tem que tirar uma lição. É verdade, importante. Tá? É importante, porque assim, não é porque você fez uma escolha errada que você vai cair na depressão. Não, se você fez uma escolha errada, levanta, pegue como, assim, eu aprendi agora. E daqui pra frente, não volte mais a fazer escolhas sem pensar. Tá? Isso é muito importante. Assim, acho que é difícil terminar o vídeo, porque assim, tu parar pra pensar o seguinte, tu escolheu a pessoa errada, tu vai pegar outra pessoa igual a essa, aí complica. Tu iniciou um negócio, tu fez errado, vai lá e faz novo, né? Da mesma forma, errando do mesmo jeito. Porque tem que analisar as escolhas também. Isso, é importante. Depois de pegar a escolha errada, analise onde você errou e não cometa mais o mesmo erro. Pra terminar então é o seguinte, tá? Fracasso para alguns é escada, para outros é derrota, aí é de cada um, né? Isso, de cada um. Te vejo no próximo vídeo. Até.